Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Entre o medo e a fé, sempre haverá um passo que você pode decidir dar. O que nos faz afundar, mesmo quando Jesus está tão perto? A tempestade ou aquilo que acontece dentro de nós? O nosso contexto hoje vai nos trazer esse lugar de transição emocional, espiritual do ministério de Jesus. E aqui nesse texto vemos a dor, a compaixão, o poder, a fé, o medo coexistindo. Entenda, a cada momento que eu leio a palavra, existe um aprendizado, preciso estar atento a esse aprendizado. Nosso texto hoje, Mateus, capítulo 14. Já está com a sua Bíblia aí, seu caderno, sua caneta para suas anotações e registro de aprendizados? Talvez durante a leitura você tenha um momento de Deus falar com você. Escreva, guarde esse lugar, guarde essa memória escrita, tira daqui, bota no caderno, torne concreta. Vamos à nossa leitura? Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda essa multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-me vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam uma notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na orla do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. E aqui nós terminamos a nossa leitura do texto 14 de Mateus. Esse capítulo, como já disse, traz vários olhares de compaixão, de fé, do poder de Jesus sendo anunciado a todos. Jesus é aquele que traz o ensino e que está junto, que auxilia e que sempre entende as necessidades, as dores do ser humano, e ele tem compaixão pelo ser humano. Mateus, ele está trazendo um escrito, uma forma de escrita aos judeus daquela época, mostrando Jesus como prometido, não apenas o poderoso, mas profundamente humano. Ele tem compaixão, a Bíblia fala, ele teve compaixão do povo. Nesse capítulo, nós vemos João Batista sendo morto por Herodes. Jesus se retira em luto, Jesus fica triste por esse momento. A multidão segue Jesus, a multidão vai atrás de Jesus, e quando Jesus vê toda aquela multidão, a Bíblia diz que ele teve compaixão dela. E Jesus também alimenta essa multidão. Os discípulos agora vão enfrentar uma tempestade e Pedro é experimentado na sua fé. A Bíblia traz para a gente falas para pessoas que são reais, reais como eu, reais como você, pessoas cansadas, pessoas famintas, pessoas assustadas, cheias de expectativas, ansiosas. Essas pessoas faziam parte dessa multidão. E Jesus está falando comigo e com você aqui hoje. Ele tem compaixão de cada um de nós, ele conhece as nossas necessidades. João morre porque ele denuncia o pecado. O texto começa com João Batista, falando de João Batista. Isso nos lembra que a fidelidade nem sempre é recompensada, com aplausos, nem sempre nós somos aplaudidos por sermos fiéis. Mas viver a verdade pode custar, custar caro, mas continua sendo o caminho para chegar até Deus. Não existe outro caminho. Depois desse texto, Jesus está com a multidão, Jesus sente compaixão da multidão. E aí ele usa aquilo que ele tem. Os discípulos oferecem para Jesus 5 pães e 2 peixes. Ele usa o que tem ali naquele momento para alimentar aquela multidão. Deus não pede o que você não tem. Ele multiplica o que você entrega. Entenda isso. Deus não vai te pedir o que você não tem, mas o que você entrega a Ele, Ele multiplica. Isso vai se transformar em algo grandioso na sua vida. Pense em quais entregas você tem feito ao Senhor. O que é que você tem entregado e como Deus tem multiplicado isso na sua vida. Depois nós vemos o texto que Jesus anda sobre o mar. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, obedecendo uma ordem de Jesus.
porque Jesus falou com eles assim: passa para lá, pode ir, depois eu vou. Né? Os discípulos estão nessa tempestade obedecendo a Jesus. Entenda que nem sempre você sendo obediente, você vai viver na calmaria. Vão surgir tempestades na sua vida, mas é a hora de usar a fé, é a hora de entender que Jesus está com você. Fé não é a ausência de medo, é manter o foco naquilo que Ele é na sua vida, é manter o foco naquele lugar, apesar de eu estar com medo. É entender que Jesus está ali olhando por você. Pedro fica com medo, ele olha para as circunstâncias. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava caminhando. Quais são os momentos que você tem enfrentado medo e você pede socorro e Jesus está lá? Você já percebeu isso? E depois de todo esse processo, Jesus vai para Genezaré. As pessoas vão até Jesus para serem curadas. E a Bíblia diz que Jesus cura todas. Eles pediam a Jesus: me deixa só tocar na orla do seu vestido. Jesus cura todo mundo. Ou seja, a presença de Jesus continua sendo lugar de cura. Se você nesse momento está me ouvindo, precisa de uma cura, toca nele, toca na orla dele. Jesus cura. Jesus traz restauração. Jesus transforma a vida. Jesus faz do caos bonança. As tempestades que aparecem na nossa vida, talvez seja para que eu aumente a minha fé e eu esteja mais linkada com Ele, mais voltada a ouvi-lo. E nesse lugar aqui nós temos aprendizados que eu gostaria de dividir com vocês. Essas conversas ao longo da leitura da palavra de Deus, eu sempre gosto de trazer esse lugar de você refletir, que pode ser um momento que você está vivendo e você pode parar para refletir sobre a sua vida, quais as suas atitudes em relação a isso que está te acontecendo. Então, há lutos que nos silenciam. Existem lutos na nossa vida que nós precisamos ficar em silêncio, nos retirar para nos curarmos, ou para ter aquele lugar de resolução dentro de nós, como Jesus fez no caso de João. Há demandas que não nos cansam. No caso de Jesus, a multidão não cansou Jesus. Jesus ficou para ouvir todo mundo, para despedir todo mundo, e ele mandou os discípulos ir na frente. Há momentos em que damos passos de fé, mas há momentos que, mesmo com fé, somos tomados por ansiedades, somos tomados pelo medo, somos tomados por momentos de dúvidas, como aconteceu com Pedro. Mas nós precisamos entender que Jesus está lá. Se Jesus está conosco, eu não me afundo. Quando ele foca no vento, quando ele se desconecta da presença, quando ele deixa o medo assumir o controle, ele vai se afundando. Mas, de repente, ele olha e fala: Jesus, me ajuda, me tira daqui. Jesus não o repreendeu, ele primeiro segura Pedro, ele tira Pedro de lá. E depois é que ele fala, não é? Da fé, que nós precisamos ter fé, nós precisamos nos segurar nele. Isso revela que Deus nos corrige, mas não nos rejeita. Deus continua ali conosco, Deus continua nos ensinando, Deus continua nos dando o lugar de transformação. Aplicar na nossa vida, nem toda tempestade é sinal de erro. Algumas são processos. Eu só preciso entender que nesse processo eu tenho que estar aberta ao aprendizado. Entregar o pouco a Deus é melhor do que guardar um monte de coisas porque eu estou com medo. O medo cresce quando o foco não é Cristo, né? E o medo também cresce quando eu perco o foco. Eu olho para as circunstâncias. Jesus continua passando sobre as águas, Jesus continua andando. E Pedro continua focado nele andando. Quando ele começa a olhar para as circunstâncias, ele afunda. Então, quais áreas da nossa vida nós precisamos focar em Jesus, porque elas estão
nos tirando o foco. Afundar não é o fim, desde que Jesus me estenda a sua mão, desde que Jesus esteja ali para trazer eu para fora, para me sustentar, para me segurar. Em qual área da sua vida começou pela fé, mas deixou o medo tomar o controle? Em que momento você está? No momento do foco ou no momento das distrações? O que é que você precisa fazer para que a sua vida continue, alinhada, focada em Cristo? Se você está com foco em Cristo, o que é que eu preciso fazer para não deixar que as distrações me tirem do alvo, do foco? Preste atenção nisso, faça suas reflexões, pare para realmente olhar para você nesses momentos. Enquanto os olhos estão em Jesus, o impossível se torna caminho. Talvez era impossível para Pedro. Ai, como é que eu vou andar sobre as águas? Mas eu estava olhando para Jesus. Então, enquanto o foco é Jesus, o impossível se torna o meu caminho e se torna o seu também. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui. O impossível é possível quando os meus olhos estão focados em Jesus. Vamos aos nossos momentos de oração. Deus nos ensina a confiar quando as tempestades forem fortes, que a gente receba pouco, que a gente entenda que às vezes temos pouco, mas acalmar a tempestade interna é olhar para aquilo que está nos trazendo desafio, quando a minha fé vacila, quando eu penso que não vou dar conta, que meus olhos possam permanecer em Deus, porque Ele sempre vai segurar a minha mão. Pai Celestial, mais uma vez estou aqui orando, Pai, pelas famílias, por todos os irmãos e irmãs da face da terra, todos aqueles que leem a tua palavra e querem aprender, tirar dela um sustento para a nossa vida, que as tempestades que chegarem, não nos deixe, Senhor, tirar o foco de ti. Que nada venha tirar a nossa atenção de olhar para ti, que nenhuma distração venha tirar a nossa mente da tua presença, mas que nós estejamos alinhados com a tua vontade, olhando para ti, como diz o apóstolo Paulo, meu alvo é Cristo, e que eu possa sim estar focado em olhar para ti, que eu prossiga avançando para o alvo, que nada venha trazer dúvidas aos nossos corações, mas se o medo, Senhor, tomar conta, e se em algum momento nós afundarmos, desfalecermos, segura a nossa mão para que possamos sair desse lugar e sim continuarmos a jornada. Eu peço que o Senhor nos direcione todos os dias, traga ao nosso entendimento a tua palavra, traga para os nossos corações o discernimento, traga sabedoria, para que possamos a cada dia praticar e entender o que é viver segundo a tua vontade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que esse momento seja um momento precioso na sua casa, na sua família, um momento de você estar na presença do Senhor, ligadinho com Ele. Mesmo que você não consiga estar aqui às 22, às 22h30, que são os horários da leitura bíblica, que você leia em outro momento, faça suas reflexões, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Tenha seu momento de parar para refletir na palavra. E nos nossos comentários estão os nossos canais. Nos siga, divulgue e passe para outro irmão, para outra irmã, para sua família, nos auxilie na divulgação da palavra de Deus, que esse momento chegue nos confins da terra, que alguém possa ouvir essa palavra e sentir a presença do Espírito Santo na vida deles. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus. Aguarde.